Não. Olá, Paulo. Boa noite. Deu Seja certo. bem-vindo. Boa noite, Simone. Tudo bem? Muito bom tê-lo Tudo bom. aqui. Vamos conversar um pouco sobre a saúde mental de todos nesse período, principalmente agora que a gente está chegando no período de festas. Estamos já num período de festas e a gente precisa de um pouco mais de alegria, né? E mesmo vivendo esse momento tão difícil de pandemia, você que é psiquiatra, é terapeuta, você sabe muito bem que não está sendo fácil, não é verdade? Vamos lá. Com certeza, né? É que a gente está num momento especial, né, Simone, que, enfim, como você comentou, isso já é um período habitualmente sensível para as pessoas, porque existe esse hábito de se fazer um balanço do que aconteceu no ano, e as pessoas muitas vezes acabam se baseando em expectativas irrealistas, ou se comparando com as outras, ou que as propagandas mostram, então, que as pessoas devem estar felizes, tudo, né, acontecendo com sucesso, e, enfim, nem sempre é assim, ou, na verdade, boa parte do tempo não é assim, né? E as pessoas costumam ficar mais, a gente costuma ficar mais perturbado, ou até entristecido, de que boa parte das coisas não acontecem como a gente espera. E se soma nesse ano realmente a questão da pandemia, que, enfim, há já muitos meses, é muito bem sabido que tem trazido uma piora da condição mental de todas as pessoas, né? Então, dá para dizer que a gente tem uma confluência de duas situações bastante sensíveis que tem deixado muita gente vulnerável. Então, Germano, você que tem muitos anos de consultório, fazendo terapias, é verdade ou é mito essa questão de que quando a gente chega aí nesse período um pouco mais de festas, que uma propensão para tristeza e para a depressão ela aumenta? É fato ou é mito isso? Não, é fato realmente, Simone, como eu até estava falando, então acho que dá para entrar um pouquinho mais em detalhes, né? Mas é fato, isso realmente é um pouco mais estudado, mas existe essa questão de, justamente nesse período de encerramento do ano, haver realmente um maior relato das pessoas no próprio consultório, ou então em alguns estudos, de que se costuma ficar mais entristecido, se costuma ficar mais, às vezes, ansioso, porque também acaba havendo um acúmulo de tarefas para se deixar prontas até o fim do ano, mas isso é uma realidade, sim. A questão, o que eu acho que é importante diferenciar é o que é, digamos, uma tristeza momentânea, ou algo que a gente até pode chamar como algo intermediário, como uma breve reação depressiva, de uma depressão propriamente dita, quer dizer, de uma patologia, de uma enfermidade. Então, uma incidência da depressão como doença não necessariamente acontece nesse período. Acontece mais esse período, digamos, uma fase de transição nesse momento. Pois é, e me fala um pouco disso, porque muita gente fala assim, eu estou depressiva, estou triste. Dá para realmente falar que quando a pessoa fala, estou depressiva, estou triste, é uma depressão? Quando a gente consegue entender essas diferenças, doutor Germano? Bom, então, Simone, assim, realmente essa é uma questão bem importante e que realmente habitualmente traz muita confusão, né? Eu acho que até dá para perceber eu diria até um fenômeno linguístico da fala que a gente percebe que acontece, acho que nas últimas décadas, que as pessoas têm, a minha impressão é que as pessoas tendem a se utilizar menos da palavra tristeza, falar menos que estão tristes, e é muito comum, mesmo para um evento passageiro, falar assim, eu estou depressivo, eu estou deprimido. E eu percebo isso até, inclusive, mais nos jovens, quer dizer, eles aderiram mais a esse termo de usar depressão para tristeza. Acontece que realmente são fenômenos bastante diferentes, né? Para começar, a tristeza é uma reação, vamos dizer assim, natural, e muitas vezes ela é necessária para que a gente elabore uma série de situações difíceis que podemos estar vivendo. Então, ela tende a ser passageira e ter, de certa forma, uma função importante. A depressão em si, ela é um adoecimento, e por outro lado, ela justamente tende a trazer uma estagnação, ela tende a trazer um prejuízo das nossas funções, dos nossos rendimentos. Então, existe uma diferença bem importante entre essas duas coisas.
Você recebe muitos casos em que a pessoa ela chega, fala, olha, eu estou depressiva, e você percebe lá na consulta que não é exatamente aquilo. Sim, dá para dizer as duas formas, né? Então, realmente existe isso, né? Então, é claro que muitas vezes as pessoas têm até uma expectativa, por exemplo, que é uma realidade atual de, vamos dizer assim, algumas soluções fáceis para um certo problema, então a própria ideia, algumas expectativas irrealistas de que uma medicação vai resolver um sentimento difícil. Muitas vezes a gente, sendo realmente criterioso, a gente percebe que, por exemplo, a pessoa teve uma reação, apesar de dolorosa, apesar de difícil, de certa forma, compreensível e necessária para aquela situação. Vou te dizer que não é o mais comum, isso acontece, mas realmente a maior parte das pessoas que procuram ajuda, é muito mais comum que elas estejam passando por um longo período de sofrimento, né? Na verdade, é mais comum as pessoas relutarem muito em buscar ajuda, e daí realmente virem depois de muito tempo, do que buscarem precocemente, mas existe também essa confusão. A pessoa é um pouco mais resistente para aceitar que talvez ela esteja num momento realmente difícil e talvez de um desbalanceamento até químico, porque quando entra a medicação é porque existe um desbalanceamento químico, né, doutora? Sim, dá para dizer bioquímico, quer dizer, existe do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista médico, existe realmente alterações no funcionamento, dá para dizer, cerebral, que realmente elas se instalam e você passa a ter um funcionamento numa outra, dá para dizer assim, numa outra dimensão. O seu funcionamento cerebral fica diferente. Pode ser mais ou menos leve ou intenso, mas fica diferente. Agora, de qualquer forma, uma coisa interessante que eu acho que vale a pena mencionar no que você disse, de qualquer forma, não é porque uma pessoa pode, eu acho que é bem interessante quando ela se sente, vamos dizer, até está com uma tristeza mais breve e ela procura ajuda, é claro que isso realmente pode ser uma ótima oportunidade para ela procurar compreender melhor quais as origens dessa tristeza, o que está deixando ela mais frágil, o que são pontos de incômodo que muitas vezes ela não se dá conta, e muitas vezes na conversa com o interlocutor que observa de fora é mais fácil, né, você observar por vários pontos de vista, começar a entender melhor porque, por exemplo, por exemplo, tem gente que sempre entra nessa questão de ficar triste no fim de ano e não sabe exatamente por quê, né? Então, isso, por exemplo, é um bom motivo para se procurar uma ajuda profissional para tentar entender o que está por trás disso. Tem até mesmo que não seja patológico. Sim, sim, porque isso às vezes pode acontecer, como você falou, só naquele período um pouquinho mais no final de ano e tudo mais. E agora que a gente está vivendo esse momento de pandemia, o que você tem sentido no consultório, doutor Germano? Olha, foi interessante porque, bom, houve, acho que no primeiro tempo que houve, acho que o período mais estrito da quarentena, é claro que houve, vamos dizer, um halo em que, bom, nada acontecia na vida de ninguém, né? E o consultório também ficava parado. Eu até ouvi um pouco de que está vendo já muita gente tá mal, etc. E não aconteceu muita coisa. Mas depois de passados alguns meses, eu diria, vamos dizer assim, a partir de agosto, setembro, realmente, eu acho que é claro que precisou de um tempo, né, de sofrimento, de reclusão. Aí realmente eu tenho visto relatos muito frequentes, desde pessoas que eu já acompanhava e tiveram uma certa piora, e desde pessoas que nunca tinham tido nada e realmente passaram a se ver com questões aí importantes, enfim. E é interessante notar que mesmo a própria questão da pandemia, ela afeta as pessoas de forma diferente, né? Então tem pessoas vamos pensar, adoeceram porque tiveram a sua vida social muito restringida, tem pessoas que tiveram também precipitado uma depressão na pandemia porque houve uma piora econômica financeira importante, ou porque ficaram reclusas em casa e se aumentaram os conflitos dentro da família, né? Até por mais tempo de exposição, as pessoas passaram a confrontar por coisas que não estavam habituadas. Então, cada um por motivos diferentes, a pandemia tem afetado ao seu modo próprio. Certo. E quais são os sinais que a gente pode entender de forma prática, né? Que as pessoas podem entender que elas devem procurar algum tipo de ajuda? Olha, pensando assim, vamos dizer assim, então nesse contexto da pandemia, né? Como eu estava dizendo, existem reações, emoções que a gente até pode considerar naturais. Então,
uma certa tristeza. Doutor? Exemplos de reações normais numa situação dessa? De repente a gente diga, eu preciso procurar ajuda, inclusive para ser mais feliz, para eu lidar com essa situação, né? Diante daquilo que pode parecer ao mesmo tempo uma tristeza e ao mesmo tempo pode parecer uma depressão. Quando eu devo entender que, não, eu tenho que procurar realmente uma ajuda de um profissional para me ajudar? Pegando um tema do que a gente falou há pouco tempo, por exemplo, a própria questão da depressão. Então, eu falei assim, olha, se a pessoa está se sentindo triste por uma perda, deixei de encontrar os meus amigos. A princípio, isso não é um problema. Agora, vamos pensar, se passando algumas semanas, e a depressão realmente, como enfermidade, ela precisa de um tempo maior, né? Ela acontecer num período de 1 ou 2 semanas é um tempo muito breve. Ela precisa de um tempo maior para se instalar e a gente perceber que as coisas não estão saindo do lugar. Mas se aquela tristeza, por exemplo, ela começa a se repetir e a pessoa passa a ruminar, né? Ficar repetindo pensamentos pessimistas ou de baixa autoestima e não consegue sair, por exemplo, de encontrar soluções, ou não consegue, começa a ter pensamentos obsessivos, quer dizer, sempre repetidos e sem sair do lugar, então uma estagnação até na sua forma de pensar, isso é um sinal importante de que pode haver um processo depressivo aí. Tá? Uma outra coisa, digamos, bem comum vamos pensar assim, a capacidade habitual da pessoa sentir prazer ou de ter as coisas que ela curte habitualmente, que ela se diverte, etc., passam a não fazer mais graça, né? A pessoa, muitas vezes, o que ela gosta, eu gosto de assistir série, agora não estou desanimado para fazer isso, ou eu gostava de esporte, agora não estou sem energia para realmente voltar a ter uma atividade. Então, a perda de prazer mesmo, de capacidade de sentir prazer, também é um indício bem importante. É um sinal. É um sinal. Uma coisa também significativa, por exemplo, é desânimo, né? Então, a sensação de pouca energia e pouca iniciativa para realizar atividades que antes para ela eram relativamente simples. É claro que a gente vai sempre usar isso em comparação com o padrão habitual daquela pessoa. Mas se ela passa, olha, antes agora não estou com ânimo para fazer as coisas que antes me animavam antes, tá? E uma outra coisa interessante do ponto de vista emocional, que é comum as pessoas não associarem, por exemplo, a questão da depressão, é a irritabilidade, né? Então, é muito comum as pessoas, por exemplo, né? Então, como você falou assim, olha, nem toda tristeza é depressão e nem todo mundo que está com depressão sente tristeza. Então, tem muita gente que tem depressão e não se sente triste. E é frequente não se sentir triste, mas, por exemplo, se sentir muito irritado. Então, coisas simples, banais, a pessoa se irrita com muita frequência, as pessoas sentem raiva com mais frequência de coisas menores. Então, é uma alteração, vamos dizer assim, também emocional do humor e que não passa pela tristeza, que é o que as pessoas habitualmente associam à depressão. Então, existe outras formas da gente expressar o estado de depressão. Não é só muitas formas. Eu acho que é interessante até notar isso, assim, né, que até pegando pela própria palavra, que eu acho que até faz um sentido mesmo, depressão quer dizer justamente, né, é um movimento no qual se vai para baixo. A questão é que você pode perceber que na depressão como uma patologia, não é então só a questão da tristeza, que sim, é um movimento para baixo do seu humor, mas boa parte, ou a grande maioria das funções mentais, elas vão estar rebaixadas. Então, um outro exemplo que eu não mencionei aqui, então, é comum as pessoas relatarem e realmente terem uma impressão objetiva de que ela não consegue realizar atividades cognitivas mais como antes fazia. Então, antes eu conseguia ler ou prestar atenção e agora eu não consigo ler um livro. Então, minha capacidade de leitura, né, e de meu funcionamento de atenção está muito diminuído. Então, esse é um indício de um rebaixamento de uma função cognitiva. Bom, vamos dizer assim, né, uma questão clássica, as alterações do sono. Então, o rebaixamento da capacidade de conciliar o sono de forma natural. Alterações, são duas formas que a gente chama de as alterações somáticas, né, que aparecem mais no corpo. Então, a alteração do sono e as alterações do apetite. Então, são formas que está havendo um desequilíbrio do jeito do corpo funcionar.
né, e rebaixamento no apetite sexual, rebaixamento, como está dizendo, no nível de energia, na capacidade de sentir prazer. Então, é muito mais generalizada essa depressão, e realmente cada pessoa ela tem uma forma própria de apresentar aquilo, não existe um padrão único. Né? Cada pessoa, conforme a sua personalidade, ela vai ter uma manifestação da depressão. Tem uma pergunta aqui da Keila, onde ela fala assim: insônia pode ser ou levar à depressão? É interessante essa pergunta porque realmente ela é uma via de mão dupla aí. Então, a depressão, a insônia, ela pode levar à depressão? Sim. Por quê? Porque, como é uma função vital, né, vale a pena lembrar que o habitual é a gente passar 1/3 da nossa vida dormindo. Então, assim, mostra que ele é muito importante, porque boa parte, inclusive das toxinas cerebrais, elas são realmente, especialmente removidas durante o sono. Então, se uma pessoa está, por um ou outro motivo, privada de sono, o cérebro dela tende, com o tempo, a ter um funcionamento aquém do habitual dela, inclusive a ponto de levar a uma depressão. Agora, o que é interessante também é que, como eu estava falando antes, a insônia é um sintoma da depressão também. Então, muitas vezes acaba acontecendo um círculo vicioso, em que a depressão ela piora a insônia e a insônia acaba aumentando também a depressão. Então, existem essas duas formas, sim. Sim. E vamos falar um pouquinho também aqui sobre as diferenças entre ansiedade e estresse. Quais as diferenças, Germano? Olha, então, Simone, até é interessante falar isso, porque justamente esse é um sintoma importante da depressão que a gente não falou agora. Então, é comum na depressão as pessoas se sentirem mais ansiosas, então, assim, mais preocupadas, mais temerosas. Mas é importante, de qualquer forma, a gente fazer essa diferenciação, né? Como eu estava dizendo. Então, então, assim, algumas pessoas ficam mal, estava dizendo, no fim do ano, porque ficam especialmente estressadas, até porque estressadas porque vão ter que fazer muitas compras, ou estão preocupadas com contas a pagar e tudo mais. A questão, novamente, assim, se a gente for ver o estresse, como até a própria palavra quer dizer, vinda do inglês, quer dizer uma carga. É uma carga que habitualmente nós temos. Todos nós temos uma carga que são as atividades, os deveres que a gente tem que fazer no dia a dia. A questão, né, o estresse como a gente usa habitualmente, ele quer dizer, na verdade, uma sobrecarga. Então, habitualmente, a pessoa está tendo uma sobrecarga na necessidade de deveres que ela deve cumprir. É interessante a gente observar, e é fácil de entender isso, né? Vamos pensar, se você submetido a uma sobrecarga física, né, vamos pensar mecânica, então se uma pessoa passar a ter que, por vários dias, carregar uma mochila muito pesada de 15 quilos, essa sobrecarga, depois de algum tempo, ela vai trazer dores nas costas dela importantes, porque o corpo não conseguiu se recuperar mais. Então, existe o estresse também do ponto de vista mental. Então, uma pessoa que está, por exemplo, submetida a uma sobrecarga de trabalho, de deveres, muitas coisas que precisam resolver, muitos estímulos, chega a um ponto também que o corpo não consegue elaborar, não consegue metabolizar tudo isso. E essa sobrecarga realmente começa... Oi? O corpo, a mente também. O corpo, a mente. Então, assim, do ponto de vista então, mental também, o estresse é um fator de risco importante, daí até interessante notar, inclusive para depressão, inclusive para ansiedade. Agora, o diferencial que você estava pedindo é justamente que também existe a confusão entre ansiedade e estresse. Então, o estresse é simplesmente uma sobrecarga. A ansiedade, qual que é a grande especificidade dela? Na verdade, do ponto de vista mais psiquiátrico mesmo, psicopatológico, ou na verdade, vamos dizer, psicológico, porque ele é bem amplo. É simplesmente a emoção, uma reação emocional que a gente experimenta diante de uma eminente, diante de uma possível ameaça, diante da ideia de que algo ruim pode acontecer com a gente. Então, vamos dizer assim, uma emoção muito clara, que é vamos dizer, um protótipo da ansiedade é o medo. Então, eu temo que alguma coisa muito ruim vai acontecer e o meu corpo experimenta uma série de reações próprias para lidar com aquela possível ameaça. Então, isso é uma ansiedade. Então, tanto então meu corpo se sentir, eu ter um ataque cardíaco, ou eu começar a suar frio, quanto do ponto de vista mental,
ficar com o pensamento acelerado, porque eu preciso resolver aquele problema, então existe esse movimento natural, ou a pessoa simplesmente ficar preocupada. Então é interessante notar assim, que também, então, essa é uma outra coisa, a pessoa pode estar estressada, mas não necessariamente ansiosa. É claro que essa dúvida é comum, porque é comum quem está estressado ficar ansioso, porque ela tem muitas coisas a resolver e ela teme que ela, por exemplo, não dê conta daquilo tudo. Então, é comum que as duas coisas se associem, tá? Mas também é uma coisa importante notar o seguinte, eu estava descrevendo a ansiedade aí, mas assim, na verdade, boa parte da ansiedade que a gente vivencia, ela também, assim como eu falei da tristeza, ela também é natural, ela também é desejável. Então é natural e é desejável que diante de uma ameaça, o meu corpo se prepare e a minha mente se prepare. Então se eu estou sentindo que algo ruim pode acontecer, eu tenho uma prova amanhã, eu posso ir mal nessa prova e ter um problema, eu vou ficar preocupado e a ansiedade vai fazer com que eu estude mais, porque eu fiquei preocupado, tá? Qual que é a questão que a gente deve diferenciar também, que seria o quê? Uma ansiedade patológica. Então, quando essa ansiedade, mais do que nos ajudar, nos preparar para aquela possível ameaça, ela começa a ficar tão desequilibrada que, ela, na verdade, ela começa a atrapalhar, né, a função da pessoa. Então, ela começa, mais do que ajudar, a atrapalhar. Então, por exemplo, diante de uma ansiedade na prova, a pessoa tem uma insônia, e daí não consegue dormir, e daí acaba indo pior na prova. Ou uma pessoa que está com um temor, digamos, de uma entrevista de emprego. Ela fica tão ansiosa que ela começa, tem um branco na hora, ou gagueja demais, ou fica muito desequilibrada. Então, a ansiedade ela ficou tão intensa que ela passou da conta e começou a atrapalhar. Tá? Então, existem vários níveis de ansiedade e estresse, a gente pode dizer. E a gente pode colocar esses sintomas também dentro de todo esse cenário que a gente está vivendo, onde as pessoas estão vivendo um novo normal. Eu acredito nisso, Germano, porque eu outro dia estava até conversando com algumas pessoas né, sobre sair de casa. Né? Já sair de casa gera um estresse. Tem até uma pesquisa que saiu recentemente que menciona que muitas vezes um grande número de pessoas estressadas também está naquelas pessoas que têm que sair para trabalhar nesse período de pandemia, porque elas ficam com medo muitas vezes. Isso é fato, né? A gente sabe disso. E existem aquelas pessoas que estão em casa, sofrendo porque não podem sair. Existem os dois pontos. E exatamente por lidar com uma nova situação, um novo normal, e como você mesmo falou, a ansiedade, o estresse. Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas isso a gente está experimentando e a gente pode falar agora de carteirinha, não é verdade, Germano? Sim. Então, mas é interessante isso que você falou, justamente, né? Por que não é à toa que justamente o que tem acontecido mais durante a pandemia é justamente ansiedade e depressão. Por quê? Vamos pensar. Então, como você disse, a pandemia trouxe muito mais, desde medos, temores, ameaças concretas, eu vou sair de casa, vou pegar o transporte público, será que eu vou me contaminar ou não? Então, ela passa a ter um medo, né? E esse medo traz, inclusive, reações no corpo dela, diariamente, que antes às quais ela não era submetida. Né? E daí isso, por exemplo, sobrecarrega o corpo, é um estresse para o corpo ter que lidar, sempre ficar vigilante, né, para quaisquer sinais se uma pessoa está se aproximando de mim ou não. Então, existe uma carga muito maior de ansiedade, vamos dizer, tanto concreta, quanto você também ficar imaginando, mas será realmente, a questão da vacina, quando que vai sair, o que vai ser do nosso planeta, o que vai acontecer com as pessoas, num sentido mais amplo. Então, existe esse temor, algo ruim pode acontecer com a gente, num sentido bem amplo, e do lado depressivo, é justamente essa vivência, primeiro, como uma tristeza, eu tive que abrir mão de uma série de coisas boas na minha vida, eu perdi o contato com os meus amigos, eu tinha um monte de planos para acontecer em 2020 e todos eles foram por água abaixo. Então, existe uma tristeza por uma perda. Então, existem tantos sentimentos de tristeza e daí possível até depressão, caso isso perdure e se instale, quanto de ansiedade e temor de que algo ruim aconteça. Muito se falou sobre esse momento que a gente está vivendo, onde as pessoas estão um pouco mais reclusas e a gente agora está presenciando uma segunda onda
e existe uma pesquisa que fala exatamente sobre a incidência de depressão e estresse para pessoas que não têm tanta a opção de estar próximo à luz do sol. Isso é fato? É mito? Existe uma pesquisa, não sei se essa pesquisa pode ser levada a sério. Você que é psiquiatra, terapeuta, pode falar um pouco disso? Não, isso é bem comprovado. O que é interessante, a gente está falando assim, até da questão mais depressiva no fim do ano, é interessante porque, assim, realmente, além da questão das festas de fim de ano, que a gente falou, psicologicamente já são, por exemplo, um estresse, eu vou ter que lidar com a minha família, tem que dar presente para todo mundo, então tem esse estresse, mas, inclusive, daí no hemisfério norte, todo mundo está passando, hein? Pois é, né? Vai ter que discutir política com o tio, com todo mundo. Tá? Não, e o presente é um estresse à parte. Exatamente. Mas então tem esses estresses. Agora, por exemplo, isso é bem documentado e bem claro que no hemisfério norte, em que esse período do ano é o inverno, e o inverno deles é mais rigoroso, e o tempo de sol é muito menor, então, assim, claramente as pessoas estão expostas a mais tempo, isso é muito bem documentado, inclusive nos países nórdicos, né, onde que, né, nessa época do ano, o sol nasce às 8 da manhã e se põe às 4. Então, elas ficam expostas muito menos luz. Então, é a chamada, por exemplo, depressão sazonal. No Brasil, isso acontece um pouco, né, aqui do sul para baixo, assim, né, de São Paulo para baixo, porque a incidência é menor, o nosso inverno não é tão sombrio, então, mas é um pouquinho mais. Também, não é? Isso, existe então um pouquinho mais essa incidência de luz. Então, esse é um fato. E tanto que nesses países nórdicos, uma forma de tratamento realmente é a fototerapia, né? É se expor à luz, realmente, inclusive artificial. Então, é claro que, e isso eu vejo claramente, isso no consultório, eu vejo pessoas que estão em apartamento, em geral, estão piores do que quem mora em casa e tem um quintalzinho e consegue sair e ficar no quintal, etc. Então, essa reclusão e de se sair menos, realmente se expor menos à luz do sol tem feito diferença. Certo. Inclusive nisso, em casa, poder sair um pouco mais ou menos. É difícil nesse momento, até de segunda onda, mas a gente tem que encontrar mecanismos para que não fique só dentro de casa, de alguma maneira, nas áreas comuns de um prédio, no quintal de casa, e buscar realmente uma motivação para poder sair, porque às vezes até é difícil da pessoa se motivar a sair. Vamos lá, doutor, fala um pouquinho agora, porque a gente tem que falar também do UP, né? Como que a pessoa ela pode fazer para buscar mudar essa situação, porque não é fácil tudo isso que a sociedade vem passando, que o mundo vem passando, tá? O que ela tem que fazer para sair dessa situação? Porque a gente precisa passar agora, por exemplo, as festas onde a gente tem os encontros familiares. Está sendo comum aí que muitas pessoas não passem com seus entes queridos e, inclusive, isso não é uma novidade para ninguém. Provavelmente a gente vocês devem estar enfrentando, vocês que estão escutando a gente pelo YouTube, pelo Instagram e pelo IGTV, aquelas conversas. E agora, vamos nos encontrar? Não vamos? As pessoas também com um pouco mais de idade querem se encontrar, as crianças também. O que você sugere? Quais as dicas, doutor, a respeito desse momento? Olha, assim, você tocou numa questão essencial e é claro, assim, por exemplo, que também é muito claro, e se a gente for ver mesmo antes da pandemia, que um outro fator, se a gente for ver, a gente tocou em vários fatores de risco que muitas vezes, havendo uma confluência deles, podem levar a um adoecimento, tanto para depressão para ansiedade. Um dos fatores mais importantes, e às vezes até subestimado, de necessidade para a saúde mental, é realmente convívio social. E foi uma das grandes dificuldades que a gente teve na pandemia, né? Então, e o curioso é que muitas vezes, justamente quando a pessoa adoece, muitas vezes até pela própria natureza do adoecimento, isso eu diria mais especificamente na depressão, até muitas vezes a tendência é se isolar mais ainda. A depressão ela tende a levar um isolamento maior, né? Então,
uma coisa importante seja de um jeito ou de outro, eu diria no sentido mais geral, antes mesmo de tocar a questão da pandemia, a pessoa realmente ela ter fontes de, vamos dizer assim, de contatos de confiança, pessoas da sua confiança, queridas, com as quais ela possa realmente compartilhar o que ela está passando, com que ela possa contar realmente o que ela está sofrendo, compartilhar isso, até porque outra pessoa pode dar, enfim, algum outro ponto de vista externo, e realmente a própria oxigenação da conversação, né, você trocar ideias e ouvir o do outro, às vezes a experiência do outro também te ilumina um pouquinho em relação a algumas coisas, algumas soluções que ela encontra, então a questão de se compartilhar mais as conversas é muito importante. Aí tem realmente um dilema que eu diria que nem toca tanto a questão, vamos dizer assim, psiquiátrica, que realmente é isso que a gente vive, né? Então, o que né, diante vamos dizer assim, existe o dilema, então, se eu me encontrar com alguém, eu posso estar expondo ela ou me expondo a me infectar com o coronavírus. Por outro lado, a gente tem percebido justamente a longo prazo, assim, ninguém está aguentando mais, até do ponto de vista mental. Se a gente for ver, apesar dos pesares, eu acho que ficou muito claro que realmente o nosso atual, para boa parte da população, é claro, mas o atual acesso ao que a gente, por exemplo, até está podendo fazer agora, né, as mídias digitais, então a internet, poder fazer lives, acho que sem dúvida foi um recurso muito importante que a gente teve. Eu acho que cada família, cada pessoa vai ter que procurar um equilíbrio, né, de bom senso, um meio termo em que eu acho que esperar e pedir, digamos, reclusões ainda totais, eu acho que às vezes vão pensar, realmente o risco mental pode até sobrepor o risco dela se expor um pouco mais. Ao mesmo tempo, a gente não pode baixar a guarda, estamos bem vendo em relação às possibilidades de infecção. Então, eu acho que cada família e cada pessoa vai ter que encontrar, né, qual que é a medida certa. Claro que certamente se encontrar com todas as medidas de cuidado, com isolamento, mas pelo menos está ninguém usando máscara, mas com menos gente, mas cada um da sua forma. Acho que não tem uma receita certa, mas eu acho que as pessoas tentem encontrar um equilíbrio. E paciência. Eu acho que isso é importante para o momento que a gente está vivendo. Paciência para todos os lados, porque é muito difícil o relacionamento diante de um problema que é maior do que o relacionamento, mas se torna um problema de relacionamento. Não é verdade, doutor? Então, como eu disse, assim, realmente é interessante, né? Porque a gente tem visto o problema dos dois lados. Desde, por um lado, a gente tem mais convívio, menos convívio social e sofre muito com isso. Por outro lado, a intensificação de alguns convívios sociais também tem trazido a dificuldade, né? Então, assim, as pessoas estão tendo que se adaptar ao mais, ao menos, em vários sentidos. Mais contato social com uns, menos com outros. Então, a necessidade de adaptação e, digamos, a se propor a flexibilizar alguns hábitos é muito importante isso, procurar algumas outras soluções para que realmente se encontre o caminho melhor, e daí cada um tem a sua necessidade, né? Então, cada um, a seu modo, vê o que vai encaixar melhor com ele. Tem uma situação que eu creio que seja pouco tocada, e até porque eu recebi muitas solicitações de pessoas que me seguem aqui no canal, mencionando que eles gostariam de ouvir um pouco mais a respeito de soluções para os idosos. Muito se fala para o isolamento dessas pessoas, porque eles são um grupo de risco, porém, pouco se fala como eles podem enfrentar o desafio dessa reclusão, desse momento difícil, e da qual eles não estão acostumados, né? Agora, depois de 8 meses, já até se acostumaram um pouco, mas ainda estão enfrentando aí muitas dificuldades com relação a esse isolamento. E talvez algumas pessoas até estejam aí num estágio um pouco mais difícil, em que não procuraram ajuda, por exemplo, porque com certeza existem aí situações em que precisam ser analisadas e precisam ser levadas a sério, creio eu. Eu já ouvi alguns relatos, inclusive de amigos, de pessoas que realmente estão enfrentando essa dificuldade. Doutor, o que você sugere?
para esse público, principalmente que é da faixa etária, né, 60 a mais. E é interessante isso que você comentou, porque há pouco tempo eu mencionei, olha, apesar de tudo, menos mal que a gente está vivendo a pandemia agora com muito mais recursos tecnológicos que têm possibilitado que a gente, menos mal, encontre e faça lives, etc. Mas vale a pena lembrar que justamente essa população é a que está menos adaptada, né, a esses recursos, que tem mais resistência, que tem mais dificuldades, que muitas vezes não consegue lidar, né? Então, além de ter mais privação realmente espacial, porque realmente é necessário uma reclusão maior, um cuidado maior, mas inclusive esses recursos, digamos, para minimizar isso, têm sido menos usados, né? Então, eu acho realmente essa uma questão muito difícil. É claro que eu acho que, por exemplo, uma coisa, vamos dizer assim, que se deve procurar, então, novamente, é importante a questão de ter contato social. E o contato social, vamos dizer assim, a gente vai ter que procurar os recursos que existem. Se não existe a possibilidade de olhar, então, nos olhos, que eu acho que já dá para ter um contato afetivo, já dá para ter trocas, já dá para trocar ideias, experiências, com os idosos, nem que seja, e se intensifique mais, contatos que seja por telefone, mas você ouvir o seu primo, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, então você intensificar isso, falar com mais frequência. Importante, falar com mais frequência. Esse contato, realmente, Falar com mais frequência é importante mesmo. Com mais frequência e realmente fazer disso um hábito. Seria o caso de fazer com que nesse período isso tornasse um hábito muito mais frequente. Então vamos usar os recursos que estão disponíveis. Por exemplo, eu fico imaginando, a gente às vezes fica, por exemplo, tem algum parente, tias, que você fica meses sem ver fora da pandemia. Ok, tá todo mundo vivendo a sua vida, todo mundo tendo as suas distrações, suas tarefas, mas e na pandemia? Onde as pessoas, elas talvez tenham se desocupado, né, sem ocupações, elas ficam realmente com uma agenda mais vazia. Será que a gente não tem condições de dar mais atenção para esse público, que é o público da terceira idade, enfim, dos 60 a mais, que é o público que o pessoal está falando, tem que ficar isolado, porque é necessário que eles fiquem isolados. Então, eu acho que isso vale mesmo, é o que você falou, vamos ligar mais, vamos conversar mais, vamos ensinar, né? E entre outras coisas, nessas conversas, ainda da troca afetiva, de se contar o que aconteceu no dia, de ouvir o que aconteceu no dia, mas, por exemplo, até esse questionamento que você estava dizendo, você lançar ideias, você está perguntando como que a pessoa está se ocupando, e você lembrar, você gosta daquilo, por que você não recupera esse gosto que você tinha, entendeu? Então, lançar ideias e procurar realmente, vamos dizer assim, até monitorar e incentivar a pessoa a se ocupar mais, porque realmente, novamente, a baixa ocupação ela vai levar, mais um fator de risco à depressão. Então, estar se ocupando mais, usar os recursos que pode em casa também seria uma coisa bem importante. E eu acho que, assim, em alguns casos, talvez, assim, vale a pena também, talvez pensar assim, o que pode ser possível de, né, tudo bem, assim, buscar recursos. Olha, será que não é possível, com muito cuidado, fazer uma visita a essa pessoa e conseguir, numa situação especial, dar uma descidinha num lugar bem seguro, dar uma circulada, num lugar nem aberto. Que seja, vamos dizer assim, num lugar aberto, etc. Então, com muito cuidado, mas fazer isso, acho que já dá para dar uma boa, sabe, um alento e uma respirada maior. Mas, então, assim, acho que as pessoas precisam buscar mais alternativas, né? Precisam pensar até ser criativas mesmo. É um momento importante, como eu estava dizendo, de ser criativo, de buscar novas adaptações. Né? Momentos de crise requerem isso, novas soluções. Vira e mexe, eu coloco aqui a minha mãe para fazer lives com algumas tias, e quando está entardecendo um pouco mais, eu percebo que tem poucas pessoas nas ruas e ela se sente um pouco mais segura, a gente também vai dar uma volta, claro que sempre de máscara, mesmo a gente morando em casa. Mas eu acho que cada um tem que encontrar esses mecanismos, porque de fato exatamente. É difícil. Se para nós é difícil, imagina para essas pessoas
que talvez até elas estavam numa outra situação, procurando um pouquinho mais até da questão da autovalorização, porque é difícil, né, já entrar nesse período dos 60 a mais. É claro que esse é um papo para uma outra entrevista. Sim, sim. Mas eu creio que isso também necessita da nossa ajuda. Não é verdade, sem dúvida. Germano? O que você pode dizer, só para a gente finalizar aqui, esse papo está muito bom, mas quais são as dicas que você dá para todas as idades diante desse momento que a gente está vivendo? Porque a gente tem, sim, condições de passar um Natal muito feliz, um Réveillon muito feliz, apesar de todas essas dificuldades. Quais as dicas que você dá para a gente? Olha, uma dica, eu acho que, de certa forma, é algo que eu falei agora e eu acho que vale a pena repetir. Acho que é interessante notar aquela velha coisa, fazer de um limão uma limonada. Então, a própria questão de, sabe, as crises, elas podem fazer com que a gente faça, por necessidade, muitas coisas importantes, relevantes e bonitas são feitas por necessidade. Então, a gente está tendo uma necessidade maior que requer flexibilização, requer criatividade, então, assim, e mais iniciativa. Então, eu acho que as pessoas precisam se mover e buscar, não fazer, não dá para fazer de jeito, não faz de jeito nenhum. Então realmente, olha, se a gente for ver para algumas pessoas de um jeito ou de outro, esse Natal vai ser inesquecível, porque vai ser muito diferente, né? E ele pode ser inesquecível e diferente, e daqui a 10 anos a gente achar engraçado alguns aspectos. Então, ver, interessante, então ver assim, como que as coisas a gente pode transformar e não ver isso só de um ponto de vista negativo. Então, eu acho que uma coisa importante é buscar novas soluções, cada um ao seu modo. Eu acho que, assim, por isso que não dá para pôr grandes regras, mas procurar, diante de cada família, vamos falar, um mora em casa, outro em apartamento, outra está numa região mais densamente povoada, outros não, tem recursos da internet ou não tem, vamos buscar o que está à mão, né? Isso eu acho muito importante. Outra coisa que você estava comentando da segunda onda, né? Eu acho que vale a pena ainda. A gente tá assim, a gente está tendo esse dilema do Natal, como vai passar no Novo, mas olha, acho que vale a pena segurar mais um pouquinho, porque pelo que a gente vê, as vacinas estão vindo aí, né? Então a questão de se expor, né, demais, né? Agora nesse momento eu acho que seria um pouco leviano. Então acho que a gente tem que ser ainda bastante precavido, né? Usando esse bom senso, sem, digamos, vamos dizer, justamente ansiedade demais, que daí começa a atrapalhar, mas essa ansiedade que vai simplesmente nos precaver e fazer com que a gente encontre as melhores soluções. Sim. Olha, eu tenho um público aqui, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa, e eu tenho um público que, aqui do Instagram, que vai de 30 a 60 e 68, 70 anos. Tem um público muito vasto, muito adulto aqui, e eu tenho certeza, Germano, que eles estão escutando todos esses seus conselhos, suas dicas. Vale mesmo a pena a gente esperar um pouquinho mais, com muita paciência, com muito amor, e principalmente aqueles que são um pouco mais novos, que tenham também a paciência e encontrem aí formas da gente poder desenvolver um Natal muito feliz, um Ano Novo muito feliz, ainda que seja à distância, para a gente poder preservar aí muitos natais, muitos Ano Novos que a gente pode ter aí pela frente. Isso também, como você mencionou, né, Germano, depende de nós. Isso é muito importante. Aqui eu tenho aqui a Elnar Ferreira, ele perguntou assim, poderia comentar sobre o mecanismo de ações dos fármacos para a ansiedade? A gente já está quase finalizando, mas você quer falar alguma coisa a respeito disso? Bom, realmente isso eu diria que daria para ser tema de um encontro só para falar disso, né? Então, é uma coisa muito ampla, é difícil a gente especificar agora, por exemplo, até porque tem, vamos dizer assim, até mais claramente, tem 2 tipos claros de medicação para ansiedade, que são os antidepressivos e tem os ansiolíticos chamados de faixa preta, né? Então, eles são bem diferentes. Os que são faixa preta, que são os benzodiazepínicos, tipo Rivotril, Frontal, diazepam, etc., eles têm uma ação mais aguda, né? Então eles baixam a depressão na hora, a ansiedade na hora.
mas também eles têm uma ação só, digamos, de aplacar naquele momento. Eu acho que não vale a pena entrar muito na bioquímica disso. Eles agem em determinados receptores, GABA, etc., mas eu acho que não vale a pena entrar tanto nisso. Mas tem um outro tipo de ansiolíticos, que são aqueles que precisam de um tempo, de um uso contínuo, e tanto que a resposta ela acaba se manifestando a partir de algumas semanas de uso regular, que ela precisa de transformações até em nível celular, mesmo no DNA, de um estímulo regular para acontecer. Então, ele acontece num nível mais íntimo da célula. E os benzodiazepínicos acontecem, na verdade, nas sinapses. Então, vamos dizer, são algumas características bioquímicas que fazem um funcionar na hora que se toma, outro precisa de um tempo maior, mas esse que também precisa de um tempo maior tem, digamos, um funcionamento mais consistente, porque ele acaba tendo uma ação preventiva, mas, como disse, isso é um mundo à parte, tá bom? Não sei quanto que eu vou poder alongar nisso. A gente vai marcar uma outra live para falar um pouquinho disso, porque é um tema também muito interessante. Hoje eu conversei aqui com o Germano Marmorato, psiquiatra, terapeuta. Agradeço a sua participação com grandes dicas e maravilhosas dicas que você deu para nós. Também quero agradecer aqui as presenças de todos os internautas que passaram por aqui, que estão por aqui, e os que hão de vir, porque depois essa entrevista vai ficar no IGTV e também no YouTube. Então, eu quero aqui agradecer a Silvia, ao Henrique Aguilar, a Isadora, o Lucas, a Cris, muita gente, a Gina também, o Beto, a Tereza, aqui o Beto Velame também participando conosco, a Marta, o Leonar também, que fez essa pergunta, ele está achando muito esclarecedor, e o pessoal comentando, excelente médico, todos batendo palma, é isso mesmo, as palmas são um pouquinho silenciosas aqui, mas a gente está vendo aqui nessa live. E eu quero agradecer de todo o coração, Germano, pela sua entrevista, e eu quero marcar uma logo para você voltar. Bom, Simone, o prazer foi meu, realmente acho que é muito legal poder conversar com as pessoas, tirar as dúvidas, poder achar que contribui um pouquinho para esse tema importante, então estou à disposição. Você quer deixar algum contato, alguma forma das pessoas falarem com você, caso elas se interessem? Será que não é fácil se você deixar em algum local do seu Instagram, Posso assim, das pessoas? Deixo sim. E qualquer coisa, então, vocês podem mandar aqui para mim no direct, que eu passo as informações de como vocês encontram o Germano Marmorato, que é psiquiatra, terapeuta. Muito obrigada pela participação de todos e também pela sua participação, por compartilhar o seu conhecimento. Germano. Imagina, novamente foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. Ok, uma boa noite. Até logo. Boa noite a todos. Tchau.